Oi, gente! Então, aqui a gente começa a nossa segunda aula do conteúdo aqui de Geografia. Relembrando na aula anterior, então, fiz uma revisão com vocês do conteúdo aí do terceiro capítulo de Geografia, onde a gente fala sobre os movimentos migratórios do continente africano e americano. Fiz a correção com vocês da página 46, que havia sido mandado para casa, e continuei o conteúdo falando sobre a questão dos migrantes africanos, né? E a urbanização na África. Foi para casa de vocês a página 49, o olhar geográfico. Espero que todos tenham feito. Observe o mapa ao lado, que representa as consequências do longo conflito que tem deslocado muitas pessoas no mais novo país do mundo a ser reconhecido pela ONU, o Sudão do Sul. Tendo este país se tornado independente do vizinho ao norte, o Sudão, em 2011, foi deflagrada uma guerra civil em 2003. E desde então, até 2016, havia gerado 3.300.000 deslocados à força para outras áreas do país ou para países vizinhos, sendo a maioria composta de crianças e mulheres provenientes das zonas rurais. Então, aí no nosso conteúdo, principalmente no capítulo passado, a gente havia falado disso, né? As descolonizações na África, elas acabam gerando um problema que são as guerras civis, problemas internos, né, entre grupos e tudo mais. Número 1. Escreva um parágrafo explicando sua interpretação das informações do mapa, ou seja, você ia analisar o gráfico, o mapa, né? Quantidade de pessoas de cada categoria de deslocados e para cada região ou país representado, localização dos campos e centros de refugiados. Era uma análise do mapa, né, no caso. A gente tem aqui um mapa com o título Sudão do Sul, refugiados e deslocados internos. Barulho, né? Aí a gente tem aqui o Sudão do Sul. Esse número de verde, gente, são os deslocados internos. Eu tenho aí mais de 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas se deslocando internamente dentro do Sudão do Sul. Número aí altíssimo, né? Considerando o tamanho aí do país. E aí, olha aí ao redor. Vocês iam indicar, por exemplo, na República Democrática do Congo, eu tenho 66.700 refugiados. Vocês iam indicar. Vocês iam. Análise do gráfico, né? A cor verde, o que ela estava indicando e quantas pessoas. Cada país, quantas pessoas estavam sendo refugiadas. Aonde eu tenho a principal concentração dos centros de refugiados. Aqui, Uganda, a gente vê muitos. Na Etiópia também, tá? E algunzinhos aqui no Sudão. E era uma análise aqui de mapa, somente, tá? Então vamos dar sequência, pensando aqui os migrantes americanos e africanos, as consequências de suas saídas e chegadas. O que acontece? Gente, a gente tá passando aí pelo problema do coronavírus, certo? Já tivemos outros momentos de grandes pestes e vírus disseminados aí pelo mundo? Sim. Só que quando a gente para pra pensar 2020, a gente vive a globalização constante. Então a gente tem um vírus que sai lá do continente asiático, né, e acaba vindo parar aqui na América em menos de 3 meses. Isso graças ao quê? A gente tem aí a expansão dos meios de transporte, né? Antes aí via terrestre, e aí depois eu vou pensando a expansão marítima, tem uma revolução tecnológica que chega para mim aí com a criação dos aviões e tudo mais. E o que é a disseminação desse vírus pelo mundo? É a amostra viva de como que as migrações elas acontecem constantemente pra gente, certo? Então, beleza. Então, o que acontece? Quando a gente para pensar os continentes americano e africano, eles correspondem a uma parcela significativa das migrações internacionais que acontecem aí todos os anos, tá? Quando eu paro para pensar os africanos, em 2017 foram mais de 36 milhões de pessoas que saíram de seus lugares, né, natais aí, de onde residiam, e acabam indo para outros países no próprio continente africano, ou até mesmo para outros continentes, né, para outros países mais desenvolvidos, no caso Europa, ou pensando nos Estados Unidos e Canadá.
Então aí 20 milhões de pessoas permanecem no continente, 10 milhões de pessoas foram para a Europa e 2 milhões vão aí para os Estados Unidos ou Canadá. Isso segundo dados aí de 2017. Já quando eu paro para pensar o caso aqui da América Latina e do Caribe, gente, 37 milhões de pessoas saem também de suas moradias no ano aí de 2017. Mas aí o que é o grande foco dessas pessoas que saem aqui da América Latina e do Caribe? É a ida para os Estados Unidos. Desses 37 milhões aqui, 26 milhões vão para os Estados Unidos, né? Ou para o Canadá. E 4 milhões aí vão para a Europa. Ou seja, o número de pessoas que vão para a América do Norte é esmagador, né? E aí o que acontece? Nem só de coisas positivas, nem só de coisas negativas, né? Vai ser as migrações. Isso a gente vai falar agorinha. Vira para mim na página 50, a gente vai ter aqui a análise de um gráfico. Esse gráfico ele é feito em forma de fluxos. Então, à primeira vista, pode parecer só um emaranhado de cores confuso, mas se a gente for analisar com um pouquinho mais de calma, é muito interessante. Vamos começar observando aqui, ver como é que fica mais fácil a gente analisar. A América Latina e o Caribe, com esse verde mais escuro aqui. Gente, observa o fluxo de pessoas que tá indo para esse verde mais claro, América do Norte, 26 milhões de pessoas, é isso que a gente acabou de falar, mas agora a gente tá vendo por meio de fluxo aqui de tabelas de cores. Ou seja, a maior parte das pessoas tá saindo daqui da América Latina e do Caribe e tá indo pra América do Norte. Outro pouquinho de cor tá indo pra Europa, né? E aí a gente tem mais uns emaranhados indo para alguns outros lugares. A gente tem aqui a porção aqui do Canadá, né? E Ásia, enfim, fluxos menores, maior concentração indo aqui para a América do Norte. Europa. Vamos parar para ver aqui as relações da Europa. A gente está tendo cores significativas saindo da Europa? Não, tá? É igual quando eu paro para pensar aqui a América do Norte. Eu tenho cores saindo de dentro aqui dessa América do Norte? Não, também, tá? Agora vamos pensar aqui a África, esse azul aqui mais claro. Gente, olha o fluxo massivo de pessoas vindo para onde? Europa, tá? E também a maior concentração aqui migrando de dentro da África para a própria África. Né? Aqui no caso a gente está pensando essa África com 19 milhões de pessoas que estão saindo de uma parte da África e migrando para outra parte da África. Tranquilo? E aí a gente entra. Afinal, essas migrações, elas são positivas ou negativas? Nem só de um e nem só de outro. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Vira aí na página 51. Qualificação de mão de obra e mercado de trabalho. Uma parte dessas pessoas que saem de seus continentes são pessoas, por exemplo, vamos pensar um caso brasileiro. Um estudante desde sempre estudou em escola pública, fez formação em uma faculdade pública, só que quando chega na hora dele dar um retorno social para a sociedade, ele foi para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos isso é interessante, aquele país nunca forneceu nenhum investimento em cima daquele sujeito. E esse sujeito vai para aquele país para investir, por exemplo, na ciência e tudo mais. Esse tipo de pessoas que vão para outros países a fim de colaborar com a ciência, serem cientistas, serem pesquisadores, são conhecidos como fuga de cérebros. A gente tem isso acontecendo, por exemplo, ou para os Estados Unidos, ou para a Europa, até mesmo para a Ásia, quando a gente vai para pensar Japão, China. A gente tem muitas pessoas que acabam saindo aqui do país, ou mesmo de outros, estou dando um exemplo aqui do Brasil só para ficar mais fácil da gente entender, e vão para outros países a fim de servirem de cérebro naqueles outros países. É positivo para o sujeito? Né? É positivo para o país que ele deixou? Não, ele está perdendo um baita potencial naquela pessoa. É interessante para o país que recebe aquela pessoa? Demais, né? Ele nunca investiu nada por trás da educação daquela pessoa e agora vai aproveitar todo o potencial de matéria, de mão de obra científica que aquele sujeito pode desenvolver no país. Quando eu paro para pensar outras áreas aí profissionais, o que a gente acaba percebendo? Nos Estados Unidos, no Canadá, que recebe a maior quantidade de latino-americanos e caribenhos, etc e tal,
que acaba acontecendo? A maioria das pessoas que chega lá para trabalhar não necessariamente trabalha em sua área de formação de origem, tá? Elas acabam trabalhando em áreas inferiores. É interessante para o país, porque muitas das vezes essas pessoas vão trabalhar em outras coisas que os nativos da América do Norte não querem trabalhar. É interessante aí para a pessoa que está ganhando, mas ela não está destinando sua função de trabalho original, né? E como que os nativos do país encaram a chegada daquelas pessoas? Tem um gráfico aqui na página 51 que mostra a visão, por exemplo, dos estadunidenses. Esse gráfico ele começa a ser analisado em 1994 e termina em 2016. Melhorou. Melhorou em que sentido? A cor azul, ela representa aí uma sobrecarga. O que as pessoas enxergam desses imigrantes que estão chegando nos Estados Unidos? Que eles são uma sobrecarga para o país, tá? E aí, esse tipo de visão diminuiu. Em 2016 era 27%. Já as pessoas que acreditavam que fortalece o país e tudo mais, aumentou para 63%. Então a gente observa uma reversão, né? Muitas das pessoas em 1997, nos outros anos, elas acreditavam aí que eram pessoas que estavam ali para atrapalhar e tudo mais. Porém, entretanto, todavia, esse gráfico é de 2016. Indo além do que a apostila aqui está pensando pra gente, a gente tem aí o governo atualmente do Donald Trump, e essa visão não vai ser predominante lá nos Estados Unidos, não, tá? Eu vou ter um governo atualmente bem fechado, um governo que não tem interesse nessa chegada de pessoas para trabalhar lá. Você é um país que está construindo fronteiras extremamente fechadas, principalmente quando eu penso a América Central com o México. Então, ao contrário do que esse mapa pensa até 2016, a partir de novas pesquisas, a gente observa um crescimento novamente das pessoas que acreditam que a chegada de imigrantes não é nada legal para os Estados Unidos e para o mercado de trabalho, para os profissionais de lá, tá? Então aqui a gente pensou duas categorias, né? A questão da fuga de cérebros, pessoas que vão para outros países para trabalhar enquanto cientistas, pesquisadores de suas áreas. Por exemplo, um engenheiro, né? Faz uma formação aqui, engenheiro em robótica, um exemplo. Faz engenharia aqui no Brasil e vai lá para o Japão desenvolver novos processos tecnológicos, enfim, tá? E aí a gente tem outra categoria também, que são as outras pessoas de diversas áreas que vão trabalhar, por exemplo, pensando aqui o Brasil e os Estados Unidos, mas que chegam lá e não exercem a sua profissão de origem. E aqui, por fim, entendendo que até 2016 eu tenho uma reversão desse pensamento. O que é xenofobia? É o preconceito com pessoas advindas de outras regiões, né? Pode acontecer, inclusive, dentro do país. Eu tenho xenofobia, por exemplo, com nordestinos que vinham para o centro-oeste. E que agora com o governo Donald Trump eu tenho novamente um crescimento da visão aí xenofóbica dos imigrantes. A América para os americanos, né? E quem que é esse americano? A América do Norte. Página 52, a gente fala de remessas financeiras. O que acontece? As pessoas que elas vão para outros lugares fora de suas cidades natais, ao chegar lá, conseguirem se estabelecer, trabalhar e começarem a receber, elas têm família que ficaram no seu lugar de origem. Então elas enviam frequentemente remessas financeiras, dinheiro, né, para sua família, filhos, enfim, pai, mãe, quem ela deixou naquela cidade de origem. E essa verba, segundo aqui as estatísticas, ela é algo muito interessante para alguns países, tá? Quando a gente para pensar esse gráfico aqui da página 52, esse mapa, remessas financeiras em proporção de PIB, lembrando que o PIB ele vai medir a economia de um país, né, durante cada ano. O que acontece? Para o Brasil, até que isso não representa tanto. A gente vê aí que é menos que 1% na contribuição dessas remessas financeiras no PIB. Mas, quando eu penso a América aqui do Sul, fora o Brasil aqui, ó, pensa aí Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, quanto mais escuro quer dizer que mais participa. Mas, principalmente, quando eu paro para pensar a África aqui do Norte, ó, olha as cores bem mais escuras, quer dizer que para alguns países, como por exemplo, é o caso da Libéria,
essas remessas financeiras que as pessoas que saíram de lá de dentro daqueles países, foram para outras regiões e enviam remessas financeiras, contribui e muito para o PIB do país, do lugar de origem delas. Então, gente, aqui a gente termina esse conteúdo sobre migrações. Como eu disse, é um conteúdo extremamente importante. A gente tem aí muita xenofobia em torno dos imigrantes. Não vamos longe não, aqui no Brasil a gente enfrenta isso também. Quantas vezes a gente escuta comentários de pessoas falando que outras pessoas de fora estão vindo tomar os empregos deles aqui e tal. Então não é algo exclusivo da América do Norte com o discurso do Trump. É algo que também é característico aqui no nosso país, tá? E vamos aí para as tarefas de casa. Gente, tarefa de casa de hoje vai ser a página 53 e 54. Vamos dividir essas tarefas de casa aqui do final, que são muitas páginas. Vamos dividir para não ficar tão acumulativo as tarefas para vocês ficam doidos e todo mundo fica doido. Então vamos por etapas que tudo se acerta, tá? Então, páginas 53 e 54. Beleza? Então é isso, façam a tarefa. No próximo vídeo a gente faz correção dessas páginas. Tchau!